Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa tarde, a casa está funcionando normalmente. Tivemos a sessão de terça-feira com requerimentos de informações, alguns projetos de lei. Hoje, novamente, teremos sessão com requerimento de informação, a hora livre, que é a fala dos vereadores. Hoje teria um projeto de indicação legislativa de minha autoria, que trata da inserção do tema agricultura familiar nas escolas do campo, já que Friburgo a gente tem uma vocação agrícola muito forte, as escolas do campo são escolas excelentes e aí a gente quer dar esse passo. Mas a gente não vai apresentar esse projeto no dia de hoje, a meu pedido eu vou retirar de pauta para que seja inserido na sessão da próxima terça-feira. A gente tem trabalhado, a chuva tem causado alguns problemas nas estradas, mas problemas pontuais, assim, a gente até agradece porque estamos vendo nos municípios vizinhos os transtornos maiores que estão ocorrendo. Então, se Deus quiser, se assim permanecer, daqui a pouco a gente vai estar reivindicando as secretarias para que possam estar fazendo as melhorias das estradas. Se Deus quiser, dá tudo certo. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas no município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional.
parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 5ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião abriu as matérias da ordem do dia, fazendo requerimento de informações sobre a rua Valdir Ramalhete de Lemos, no bairro Varginha. Esse requerimento, como eu disse, como foi feito aqui na leitura. Eu assumi o primeiro mandato em 2009. Uma das primeiras medidas que eu adotei foi visitar o bairro Nova Suíça, porque havia muita reclamação. O bairro Nova Suíça precisava de asfaltamento, precisava de cuidado, capeamento das vias, colocação de águas pluviais para coleta de água de chuva. Fiz abaixo-assinado, encaminhei esse material para a prefeitura ao longo do tempo. Porque muita gente acha que o vereador é que faz a obra. Não, o vereador não faz obra. O vereador acompanha, fiscaliza, encaminha as solicitações dos moradores. Eu até fiz questão de trazer aqui um ofício datado de 7 de outubro de 2013, que foi direcionado ao secretário de obras na ocasião, onde eu faço aqui a solicitação de pavimentação para as ruas do bairro Nova Suíça. Estou citando esse como exemplo, mas não era só Nova Suíça, Praça da Furunfa, com muitas ruas sem pavimentação, e também a rua Valdir Ramalhete de Lemos, que fica ali no Varginha, mas também se aproxima do Nova Suíça. E ao longo desse tempo, nenhuma resposta do Executivo. Nada, zero. Teve uma ocasião, inclusive, que eu fui chamado a comparecer à localidade, porque tinha morrido um cavalo, e ninguém conseguia dar uma solução para remover aquele animal daquele local que começava a feder, a apodrecer, e a prefeitura também não se movimentava. Ou seja, é um povo esquecido, abandonado, desprezado pelo poder público, e a gente continua insistindo, porque, assim, o nosso papel é lutar, reclamar, reivindicar, brigar, defender a população. Mas se a população também não se organiza, fica um pouco mais difícil. Precisamos ter associações de moradores, né? E um ouvido muito atento nas reuniões que a gente realiza junto à população para fortalecer as nossas reivindicações. Conclusão, a partir de reclamações minhas e certamente de outros vereadores, o bairro Nova Suíça começou a receber recapeamento asfáltico. Olha que eu comecei essa luta lá em 2008, 2009, e aí começou a atender. Agora, curiosamente, a rua Valdir Ramalhete de Lemos, até hoje nada, as pessoas continuam pisando na lama. Imagina a pessoa ter que sair de casa para ir para um evento ou para ir para trabalhar e pisar na lama, correndo o risco de ficar com o carro atolado, não conseguir subir, chegar à sua casa. Eu lembro, porque não é uma luta fácil não, gente. Eu lembro da rua Manuel Alexandre de Moura, que liga Cartarsone ao Varginha. Não fosse eu entrar com uma ação, talvez até hoje as pessoas estivessem pisando na lama. A gente vai até o último recurso, faz o apelo à Prefeitura, encaminha para a Defensoria, Ministério Público, manda para todo mundo as reclamações, secretário de obras. Quando não tem mais jeito, aí tem que entrar com ação judicial, tem que apelar ao Ministério Público, e assim fizemos, e hoje os moradores do Varginha conseguem chegar muito mais rapidamente ao centro, graças a uma ação que nós promovemos, que o nosso mandato promoveu. A rua foi pavimentada, eu tenho todos os documentos, em razão de um movimento que eu comecei antes mesmo de ser vereador, e concluído depois, no período em que a gente tinha assumido o mandato. E da mesma forma eu quero fazer aqui essa reivindicação, através de um requerimento de informação, que a Prefeitura responda, por que não pavimenta essa rua?
Tem algum problema com relação à regularização fundiária? Que me responda, porque eu já fiz um projeto em 2011, aprovado por essa casa em 30 de 11 de 2011, que criou o programa de regularização fundiária. Então não tem justificativa, mesmo que não seja uma área regularizada, para não regularizar e dar às pessoas o tratamento que elas merecem. De ter uma rua urbanizada, com coleta de água de chuva, com calçada, com a eletrificação elétrica toda pronta, com os postes de iluminação pública, enfim. Esse é o requerimento que eu faço. Espero que a Prefeitura responda no tempo hábil, mas que mais do que responder, que traga uma solução aos anseios daqueles moradores, daquela população que tanto clama há tantos anos e que eu nunca virei minhas costas para o atendimento a elas. Então é assim que eu encaminho, peço aqui a todos os vereadores que votem favorável. Perfeito, requerimento aprovado por unanimidade, vereador. Na sequência, o vereador Cláudio Leandro fez o requerimento de informações acerca do programa de cooperação e código Sinal Vermelho, voltado ao enfrentamento e à prevenção da violência contra a mulher. E esse requerimento de informação é justamente uma forma de provocar, né, do Poder Executivo em relação também às nossas leis sancionadas aqui dentro dessa Casa Legislativa e uma forma de efetivar também um tema tão importante como a gente tem debatido dentro dessa Casa Legislativa. E ali essa Lei Municipal 4.937, ela foi criada com o objetivo claro de fortalecer mecanismos de combate à violência contra a mulher no município, por meio de uma forma direta e reconhecível do pedido de socorro que mobiliza instituições públicas e privadas. A atuação do Poder Legislativo, por meio do acompanhamento e fiscalização da implementação de políticas aprovadas por esta Casa, é essencial para assegurar que normas como impacto social significativo sejam efetivamente transformadas em ações concretas de proteção e cuidados a pessoas em situação de vulnerabilidade. A presente solicitação visa, portanto, conhecer o grau de efetividade, organização, articulação e resultado prático do programa de cooperação do Código Sinal Vermelho, possibilitando o Parlamento Municipal exercer seu papel fiscalizador de forma técnica e orientada à melhoria contínua das políticas públicas. Diante dessa relevância, eu quero pedir aqui a sensibilidade dos vereadores para a aprovação desse requerimento, que é um tema que nós temos aqui várias leis criadas dentro do município para a gente poder gerar uma maior informação para a nossa cidade, para esse grande desafio que a gente tem enfrentado. Requerimento aprovado por unanimidade. Após, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de lei ordinária que altera a Lei Municipal número 4.923 de 2023 sobre monitoramento e armazenamento de imagens de câmera de vigilância através do sistema Cidade Inteligente. Por se tratar de uma matéria de segunda discussão, eu gostaria de perguntar ao nobre vereador Cláudio Leandro se Vossa Excelência dispensa aí a defesa e a leitura do projeto. Vereador, dispenso. Está aberto, né? Está aberto. Perfeito. Então, o projeto de lei número 56 de 2025, de autoria do vereador Cláudio Leandro, encontra-se em votação em segunda discussão. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão. Por fim, o vereador Cláudio Damião apresentou um projeto de indicação legislativa para que o Executivo encaminhe à Câmara um projeto de lei que institua o Programa Municipal de Incentivo à Economia Circular e ao Empreendedorismo de Impacto em Nova Friburgo. Vereadores, porque é um tema que tem correlação com outros assuntos que são absolutamente importantes. Para quem não sabe, quem está acompanhando de casa, o que é a economia circular, eu vou ler uma definição aqui. É um modelo de produção e consumo que prioriza a neutralização, reparação, a reutilização, reparação, renovação e reciclagem de materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível, visando minimizar resíduos. Diferente do modelo linear,
que é o nosso, de extrair, produzir, descartar, esse sistema regenera a natureza, mantém produtos em uso e transforma resíduos em novos recursos, promovendo sustentabilidade ambiental e eficiência econômica. Ou seja, eu não tenho o poder de apresentar um projeto de lei, porque ele, de alguma forma, interfere em questões relacionadas aos tributos do município, que é uma tarefa específica do Executivo, de isenção de IPTU, de ISS. Né? Então, nós temos uma ferramenta, vereadora Maiara, que é a indicação legislativa. O bom senso manda que, sendo um bom projeto, ele seja examinado pelo Executivo. Nós vivemos um momento em que acabou de ser entregue para concessão por 30 anos a coleta de lixo, e o nosso aterro sanitário ele esgotou com 25 anos. Ou nós tomamos medidas urgentes, inteligentes e ativas, né, propositivas, competentes, de mudar a nossa forma de reutilização dos materiais, dos bens aos quais nós temos acesso, ou nós vamos esgotando o planeta de tal modo que daqui a pouco você não tem nem mais onde colocar nada que você produz em termos de lixo, de material que pode ser reciclável. E nesse aspecto nós estamos muito, muito atrasados, porque nós podíamos estar reciclando muito mais do que é recolhido. E muito pouco é recolhido aqui em Nova Friburgo. E aí você tem setores que são fundamentais na economia circular. A Ecomodas, eu posso citar aqui como um exemplo, até foi a Ecomodas o inspirador dessa lei, a gente acolheu a sugestão, e é importante a gente dizer quem são, na verdade, os autores da ideia, né, que trazem as propostas dos nossos gabinetes, fazem um trabalho belíssimo ali no alto do teleférico, reaproveitando uma série de materiais, pneus inservíveis de um modo geral, garrafas, tecidos, para serem reinseridos no modo circular de economia. Você dá um outro valor àquele equipamento, ou aquele tecido, ou aquele material que antes ia ser jogado num aterro sanitário, sem aproveitamento, levar 1000 anos para ele ser diluído, e ele volta a ter um aproveitamento para a sociedade. E dentro dessa linha, a gente pode definir caráter ambiental, como eu estava dizendo aqui, que é reaproveitamento de material e a redução de poluição. Nós estamos contribuindo, e esse setor contribui sistematicamente para a redução da poluição. O caráter econômico, porque gera novos modelos de negócio, com renda, valorização de matéria-prima, reaproveitamento de material. E, para ser bem breve também, o caráter social, que é o incentivo à inovação e a redução do impacto, né, na questão da gestão dos resíduos sólidos, ou seja, o que vai para o lixo, o que vai ser, ou que poderia ser reaproveitado, e o que poderia gerar de economia para o município, se nós conseguirmos ter um aterro sanitário que leve aí 50 anos, por exemplo. Por que limitar a 30? E o que estava limitado a 30 só conseguiu alcançar 25, se nós podemos reaproveitar muito do material que nós utilizamos no nosso dia a dia, plástico, papelão, enfim, toda essa parafernália industrial, para que ela seja reaproveitada, reutilizada, dar uma nova vida a esse material, com muita inteligência, com beleza, com arte, né, para enfeitar a parede, para, enfim, todas as utilidades que a gente pode, como ser humano criativo e inteligente, pensar. Projeto de indicação aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 6ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião iniciou as matérias da ordem do dia, fazendo requerimento de informações sobre a situação das ambulâncias no município. Eu quero lembrar que tenho feito visitas permanentes, visitas constantes às estratégias de saúde da família. Nosso mandato visitou todas no ano passado, fizemos um relatório, eu já falei sobre isso aqui, e retornamos às estratégias para verificar o que avançou, o que não avançou, o que melhorou. Fomos lá só para fazer críticas? Não, nós fomos lá para verificar o drama que a população de Friburgo vive com relação à situação das unidades. Não só a população, mas quem trabalha também nas unidades. Encontramos pessoas dispostas a oferecer o seu trabalho de uma forma competente, honesta, comprometida,
mas encontramos também dificuldades para exercer as suas funções, por diversas maneiras, por diversas razões. Estratégias deficientes, como eu já disse, repito, parede mofada, sem a possibilidade de fazer um atendimento adequado, inviabilizada por falta de profissionais, equipes incompletas. Isso diz respeito a um problema de administração, um problema de gestão. E somado a isso, uma coisa que me chamou a atenção também é a disponibilidade de veículos para atender a população das localidades. No meu primeiro mandato, lá em 2009, eu fiz um apanhado com relação aos veículos que atendiam as comunidades, de um modo geral. E nós tínhamos pelo menos combis que ficavam à disposição, circulavam. E chegou um momento que eu fui perceber que essas combis estavam todas de forma precária, com pneu careca, algumas em oficina, sendo depredadas, não voltavam, canibalizadas. E hoje eu vejo um outro cenário, que é a ausência e a reclamação das pessoas de dificuldade de buscar socorro. Imagina quem mora em Rio Bonito de Lumiar, que é longe, é distante, a estrada é muito ruim. Não é que seja tão distante. A distância ela fica pior em razão da estrada ruim, da dificuldade das pessoas chegarem até o centro para buscar um socorro. E nessa localidade você não tem um equipamento para socorrer, você não tem uma ambulância, mas não é só lá. Nós tivemos as manifestações, muito sofridas, por sinal, com a morte da Isa. E nós não tínhamos um veículo para socorrê-la imediatamente. Mas não basta uma Kombi, não basta qualquer ambulância. Tem 3 tipos de ambulância na pesquisa que eu levantei e está dentro do requerimento de informação para a Prefeitura responder. Uma que serve como transporte, para remoção de pacientes, ou seja, vai remover. Uma de suporte básico, que tem atendimento pré-hospitalar. E uma outra que é a mais avançada, que é um suporte avançado, é uma UTI móvel. E aí nós precisamos saber se esses equipamentos que salvam vidas, que socorrem as pessoas, que pode evitar o óbito, que pode, no momento de atendimento, já fazer ali o socorro daquele cidadão ou cidadã e salvar a vida, se nós temos esses equipamentos e se temos esses veículos. E como é que a gente vai saber? Não tem outra ferramenta, é o requerimento de informação. Dentro do processo de fiscalização, essa é uma ferramenta que obriga a Prefeitura a responder em até 30 dias. E eu tenho me valido dessa ferramenta porque ela costuma ser mais eficiente, embora em alguns momentos as respostas não são respondidas na proporção daquilo que a gente pergunta. E aí eu quero reforçar que a Prefeitura responda ao que está sendo perguntado, que esclareça onde há alguma sombra de dúvida, para que a gente possa, a partir daí, provocar um debate responsável, maduro, adulto, com relação ao atendimento à população de uma forma ampla e geral, no que diz respeito à saúde. Não basta a unidade de saúde, não basta o hospital. Você precisa dos veículos que vão circular para buscar a pessoa numa situação de emergência, para levá-la até a unidade, levá-la até o hospital, socorrê-la de modo que possa salvar-lhe a vida. E nós temos isso? Alguém já experimentou ligar para o Raul Sertã e pedir uma ambulância? Faça a experiência. Dificilmente vai conseguir. Agora, nós não vamos conseguir, porque as ambulâncias estão circulando, fazendo salvamento, transportando as pessoas, ou não vão conseguir porque nós não temos ambulância. E aí eu não tenho condição de responder isso, seria leviano da minha parte, por isso eu preciso apresentar o requerimento de informação que traga, Carlinhos do Kiko, essa informação para nós. Mas, além disso, a gente está requerendo aqui, a partir de informação, e, de certa forma, serve também como uma orientação ao chefe do Executivo, ao prefeito municipal, se em algum projeto, para que as estratégias de saúde da família, ou seja, o postinho de saúde que fica localizado nos bairros e nos distritos, nas localidades mais distantes, se tem equipamento para procedimento de emergência, um desfibrilador, por exemplo, se tem material para pequenas suturas, houve um corte grave, a pessoa está sangrando, tem ali agulha, linha, né, a linha cirúrgica para fazer essa sutura, porque um enfermeiro, um profissional, uma enfermeira pode fazer isso.
Ela tem capacidade técnica para fazer isso. Mas, se não tiver o equipamento mais básico na unidade, esse paciente vai sair sangrando até chegar a um local, se for de um local distante até o centro da cidade, toma muito tempo, vai ficar perdendo sangue, tem contaminação, tem uma série de situações que poderiam ser resolvidas numa sutura feita na unidade de saúde. Tem soro antiofídico nessas unidades? Até onde a gente ouviu, parece que não. Então, assim, de um modo geral, o que a gente está requerendo é que as informações sirvam também como um balizador, um orientador para o município melhorar o atendimento e a qualidade do serviço prestado à população no que diz respeito à saúde. E, fundamentalmente, que responda de forma clara, objetiva, se nós temos ambulâncias, quantas são e qual o tipo de ambulância que o município tem para o atendimento à população. E faço uma pergunta muito especial, levando em consideração o fato da morte da Isa em Lumiar. Se na unidade de saúde 24 horas o município já tem, se não licitado, se já tem um projeto para instalação ali de uma ambulância para fazer o socorro e remover o paciente para o Hospital Raul Sertã. Esse é o requerimento, portanto, peço aqui aos meus pares a votação favorável para que essas informações venham e não sirva de subsídio apenas para o nosso mandato, mas que tenha o condão de ajudar, ilustrar e esclarecer aos demais vereadores naquilo que eles também são requisitados no seu dia a dia, nas visitas que fazem às suas comunidades, nas unidades de saúde, no hospital, enfim. Eu acho que ajuda todo mundo um requerimento dessa natureza. Obrigado. Perfeito. Então, após a defesa, o requerimento de informações número 61 de 2026, encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Cascão do Povo apresentou um requerimento de informações sobre a oficina responsável pela manutenção dos veículos da Prefeitura. Hoje apresento esse requerimento de informação com o objetivo de exercer o nosso papel de fiscalização. Recebemos a informação sobre a possível falta de mecânicos na oficina responsável pela manutenção dos veículos da Prefeitura. Essa situação não pode estar causando atraso nos consertos e prejudicando diretamente a prestação de serviços públicos à população. Diante disso, estamos solicitando ao Poder Executivo esclarecimentos formais, se realmente há falta de mecânicos e qual o número ideal de profissionais para atender a demanda. Qual o prazo para regularizar essa situação? Quantos veículos estão atualmente parados para manutenção? Qual o tempo médio de espera para os reparos? Quais são os principais motivos dos atrasos? E quais são as medidas que estão sendo adotadas para normalizar o atendimento e reduzir a fila de veículos parados? Nosso objetivo aqui não é apontar culpados, mas buscar transparência e eficiência e garantir que os serviços públicos funcionem corretamente para a população. Por isso, peço o apoio dos nobres colegas vereadores. Então, vereadores, a gente sobe hoje na tribuna para fazer esse requerimento. Qual o motivo que tem vários carros lá no pátio lá da oficina lá de conselheiro parado? Se é falta de médico, se é falta de mecânico, se é falta de peças. Então, por isso que nós fizemos esse requerimento. Vou passar aqui a parte aqui ao nobre vereador Wallace Piran. Quero parabenizar o nobre vereador Cascão. Muito importante esse requerimento. A gente vê que as administrações, as subprefeituras trabalham muito. Todo dia, funcionários chegando muito cedo na prefeitura para trabalhar. E muitas vezes, quando chegam no seu ponto de trabalho, muitas vezes sai daqui para o centro, vai trabalhar lá na subprefeitura no 5º e 7º distrito. Muitas vezes vai lá para Salinas, São Lourenço. Quando chega lá, tem que fazer tudo manualmente. Muitas vezes chega lá, não tem a máquina que é preciso para abrir uma sarjeta, para fazer uma galeria, para fazer uma limpeza. Então, temos lá reto escavadeira parada, caminhões parados. Por exemplo, estou sofrendo muito como morador lá em São Geraldo, todo mundo sabe, a administração, muito poucos funcionários ainda, apenas 4 funcionários, um bairro muito grande. Nós temos uma HE, caminhonete lá na comunidade que serve à administração. O administrador está sempre me pedindo,
E desde do meio do ano passado, são 6 meses do ano passado, mais 2 desses são 8 meses que a HR está lá, e infelizmente a gente não sabe se é a peça, por que não compra a peça. Isso prejudica muito o bairro, os moradores cobram da gente, Vossa Excelência sabe disso, todo mundo aqui tem, né, uma área, uma região mais próxima, e a gente é muito cobrado. Então é muito pertinente esse requerimento para saber se é só funcionário, se faltam também as peças, quais os valores, né, que estão chegando para a oficina, como é que é feito o requerimento de compra, essas licitações de peças, como é que estão sendo feitas, para que haja mais rapidez e a população seja mais rápido servida, que muitas vezes vão até a administração, como deve ir até o gabinete de Vossa Excelência, né, solicitar uma limpeza, muitas vezes o administrador, né, o subsecretário, faz aquela limpeza muito boa, mas não consegue recolher o mato depois, não é porque ele não quer, muitas vezes é falta do equipamento, do caminhão, então muito pertinente, já conte com o meu voto favorável. Obrigado, vereador. Até fui com a minha equipe lá na oficina lá de Conselheiro, então a gente, vimos bastante carro lá precisando de reparos, então a gente conversamos lá com o rapaz que toma conta lá da oficina, então ele falou, a gente tem boa vontade, tem hora que a gente tem que esperar a peça, falta mão de obra, então a gente quer saber realmente o que está acontecendo para a gente agilizar essa situação. Foi o que o senhor falou, é falta de mecânico, é falta de peça, então nós queremos saber. Então estou aqui pedindo aí aos nobres vereadores que votam favorável por esse requerimento de informação. Obrigado, boa noite. Após a defesa, o requerimento encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Por fim, o vereador Michael Gonçalves fez um requerimento de informações acerca do contrato de concessão da EBMA. Essa questão do lixo me incomoda muito, porque eu posso perguntar a qualquer vereador aqui que está no plenário, o lixo ele tinha um papel essencial e que a gente olhava no relógio, era 6h10 ele chegava. A gente não pode reclamar. Isso acontecia na prática, nos nossos bairros. E não nos dava dor de cabeça. Não dava dor de cabeça. 6h10 está o caminhão passando. Agora são 11 da noite, meia-noite. Eu não sei o que aconteceu. Eles conseguiram complicar o que era simples. Vice-prefeito Rodrigo Ascoli agora virou um influencer digital. Está agora no Cônego, fazendo um vídeo vangloriando de algo que era natural, a capina. Estou aqui mostrando o pessoal aqui que está fazendo a limpeza. Olha, vice, eu tenho o maior carinho pelo senhor, fora da gestão pública. No mandato, vou dizer o senhor está virando um verdadeiro tiktoker também. O senhor está complicando algo que era fácil. E não sou eu que estou falando. Para os vereadores que estão me assistindo, para a população, para quem está de casa, vai no Google, no GPS, aí do seu celular, clica numa rua, vai no Street View, um mapinha que vai dar do lado, que vai dar em tempo real ali o carro passando do Google. E aí você puxa 2015. Quem era o prefeito? Está limpo. 2016, limpo. 2017, limpo. 18, limpo. Ali em frente à ARP, tem uns canteiros de planta. Fiz um vídeo esses dias, um amigo até no final de semana disse que eu estava fiscalizando planta. São detalhes que a gente tem que se preocupar. Nossa cidade está ficando cinza. Se você jogar em frente à ARP, em 2017, 18, 19, ali tinha flores. Era florido, limpo, pintado. O lixo era recolhido. Não tinha entulho. Hoje, na gestão pública, tem secretarias fatiadas com cunho político, onde o vereador que tem no seu bairro os seus allegados diz assim, olha, não preciso de uma caçamba não, coloque em tal dia, tal horário que eu vou mandar o caminhão. E aí ele torna isso uma prática porca, em que o vizinho olha, ele também replica, e aí o vereador fala, não, o vereador lá, fulano tira.
Ele é amigo aqui dos amigos. Depois é só votar lá nele. Péssimo gestor. Então, agora a gente contrata de forma milionária, e aí eu fui querer saber de onde é que vem o comando, vereador Carlinhos do Quico. O comando. E Felipe Fuli, mais conhecido como NEM, está marcando todos os vereadores aqui nas redes sociais, com entulho ali no Cordoeira. Ele virou para mim e falou: Maico, eu fui até o funcionário, ele disse que eu tenho que falar com o secretário, que é o secretário que está autorizando. E de fato está no contrato. É o secretário que vai dar a ordem. Então, para vocês, vereadores, que estão na oposição ou na base, entenda o seguinte: se você é amigo do secretário, você vai ter o serviço feito. Se você não é amigo, esquece. O contrato agora, novo, diz o seguinte: resíduo sólido domiciliar, resíduo de limpeza urbana, resíduo seco reciclável, resíduo comercial equiparável aos domiciliares. E a Lei 12.305 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz o seguinte: retalho, tecido, sobra de teixo são resíduos comuns, e resíduos comuns de confecção são resíduos sólidos urbanos comuns. Então, está no contrato da EBMA. É dever dela recolher. Então, quando você vai ali na Avenida dos Ferroviários, na subida ali do Rui Sanglar, que está uma zona, a culpa é dela. Não dela. De quem dá o comando e quem paga. Então, o prefeito conseguiu fazer algo que era simples, virar algo extraordinário. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 7ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Leandro abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações acerca da implementação da Lei Municipal nº 4.942 de 2023 sobre a instalação de câmeras nas unidades de saúde de Nova Friburgo. A Lei 4.942, ela tem como objetivo, de ampliar a segurança e a proteção nas unidades públicas de saúde do município, prevendo a instalação de câmeras de vídeo em área de circulação e atendimento para garantir a integridade física, a proteção patrimonial e o registro de conflitos e incidentes. O acompanhamento da implementação desta lei é essencial para que o Poder Legislativo possa avaliar se os dispositivos legais estão sendo cumpridos, se os recursos públicos estão sendo aplicados com eficiência e se a segurança dos profissionais da saúde, usuários e patrimônio está sendo efetivamente garantida. O que acontece com essa lei? Essa lei, na verdade, é um anseio não só do vereador Cláudio Leandro, mas também da população friburguense. Nós temos ali encontrado, dentro das nossas fiscalizações, a insegurança dos pacientes, a segurança dos nossos profissionais. Justamente, queria pedir, pessoal, um pouquinho de silêncio, só para me poder raciocinar aqui a defesa do requerimento. Projeto, para mim, extremamente importante, já foi debatido dentro dessa casa, esse monitoramento de câmeras nas unidades básicas de saúde. Então, é extremamente importante que a gente consiga traçar um norte para essa lei ser cumprida, porque a gente realmente precisa de estruturas nas unidades básicas de saúde. Esse é um sinônimo de proteção para o nosso paciente, é um sinal de proteção para os nossos usuários, é uma forma também da gente garantir uma efetividade maior dos nossos profissionais. Aqui não está ninguém querendo vigiar ninguém, tem muitas pessoas profissionais e de caráter, mas a gente precisa melhorar a nossa qualidade de saúde. E nesse requerimento, nós temos aqui, é muito simples esse requerimento, ele só faz a pergunta seguinte: qual é o estágio atual da implementação dessa lei? Como é que nós estamos em relação à quantidade de câmeras instaladas e a quantidade específica dessas câmeras instaladas até o momento, a partir dessa lei sancionada? E diante dessa relevância, eu quero pedir a contribuição dos vereadores para que esse requerimento seja aprovado. Perfeito. Então, após a defesa do vereador Cláudio Leandro, o requerimento de informações número 68 de 2026 encontra-se em votação.
Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Cláudio Damião apresentou um requerimento de informações sobre a taxa de manutenção e conservação de cemitérios. Quero tratar desse assunto antes que nós sejamos surpreendidos por cobranças e até a possibilidade de negativação de alguém, a colocação do nome na lista de inadimplentes, o bloqueio de contas ou qualquer situação dessa natureza. O custo com manutenção de cemitérios no município, considerando o geral do orçamento, é um valor insignificante para o município. Agora, tem umas coisas que surpreendem. O orçamento de 2025 previa que o município gastaria R$ 650 mil com a manutenção dos cemitérios. E aí, no orçamento para 2026, ele reduz para R$ 205 mil. O tal IPTU da morte virou aí uma assombração para perseguir o consumidor, o cidadão friburguense, o pagador de impostos, né, usuário dos serviços. E a questão fica sob uma dúvida, e uma dúvida cruel, se a operação vai começar agora, se o prefeito vai pretender privatizar o serviço, enfim, mandou uma lei para a Câmara, aprovou o IPTU da morte, e a gente não tem clareza de como essas coisas vão ser operadas. Agora, bem da verdade, a estrutura cemiterial de Friburgo está abandonada. Não é porque faltasse orçamento, até havia orçamento. É por desleixo, é por um interesse em entregar para a iniciativa privada, dentro da minha visão, e compreendendo como o prefeito opera, entregando tudo para que outros façam aquilo que é obrigação dele, me passa muito isso pela cabeça. E aí eu fui visitar algumas localidades. Gente, o centro administrativo do cemitério São João Batista é um esculacho. É onde tem os documentos, chove dentro, inunda, e a prefeitura nada faz. De Rio Grandino, eu estive lá recentemente, telha quebrada, chove dentro, cheio de mofo. É um absurdo o abandono das estruturas cemiteriais. Alguém vai dizer, não, mas ele recuperou lá de Trilha do Céu. Ora, não fez mais do que obrigação. Mas são muitas as estruturas cemiteriais de Friburgo, mal cuidadas, mal zeladas, mal preservadas. Mas para criar uma lei do IPTU da morte, o prefeito é rápido, eficiente. Manda no último dia do ano, num volume número de projetos, e enfiou goela abaixo e aprovou. E a gente precisa saber como é que vai se dar isso. Se ele vai depois cadastrar as pessoas, encaminhar um boleto, se não vai, se vai negativar. Como é que vai ser essa operação? Então, antes que surpreenda as pessoas, a gente tem a obrigação de ter clareza de como isso vai se dar. Por isso, eu estou apresentando aqui esse requerimento de informação e para evitar que futuramente as pessoas possam ter seus nomes negativados, serem suas contas bloqueadas, como a gente viu a agonia de muitas famílias aqui em Nova Friburgo. A vereadora Maiara solicitou uma parte, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, presidente. Já parabenizo a iniciativa do vereador Cláudio Damião. A gente teve no ano passado, bastante tempo para dialogar, debater sobre o tema do IPTU da morte. E a gente viu mais uma vez a nossa população, infelizmente, nessa dinâmica, ter que arcar mais uma vez com uma política pública que poderia ser completamente acolhida, atendida pela municipalidade através da prefeitura. E olha só, a gente está falando de estruturas que estão deteriorando cada vez mais. Em 2022, as pessoas acompanharam comigo aqui, a gente fez questão de denunciar o vazamento de necrochorume para a casa de pessoas que moram em volta do cemitério São João Batista. E quanto isso afetou a saúde daquela população, o quanto aquilo era perigoso para os lençóis freáticos que tem ali na localidade, o quanto a gente precisa avançar para garantir que a nossa população não se depare com isso no meio da rua ou dentro de casa, Então, quando a gente fala de IPTU da morte, a gente está falando daquilo que não é ofertado, que é o mínimo, estrutura. Se a gente fala de vazamento de telhado, se a gente fala de mofo, é a aplicação do recurso que não está sendo feita. E aí, gente, de 600 mil reais para 200 mil reais é um salto gigantesco. E é um salto negativo, porque é retirada desse recurso. Por que no orçamento não se ampliou um dinheiro direcionado para essa estrutura, para a manutenção dessas estruturas? Enfim, o servidor sabe que é ruim, a gestão, as secretarias sabem que é ruim, e o próprio prefeito sabe que é
ruim, mas ainda assim ele fez questão de aprovar e agora a gente vai, através das ferramentas que temos aqui no Legislativo, buscar informações para munir a nossa população, né, daquilo que pode prever ao futuro, né, a não negativação dos seus nomes por conta de uma dívida que foi criada pelo município. Obrigado, vereadora, pela parte e a contribuição que traz ao requerimento. E, lamentavelmente, eu costumo aprovação de todos esse requerimento, que eu julgo de maior importância, para que nós possamos ter clareza com relação ao que pretende o Executivo ao criar o IPTU da morte. Obrigado. Perfeito. Então, após aí a defesa do requerimento, o mesmo encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Por fim, os vereadores Cláudio Damião, Marcos Marins, Cláudio Leandro e José Carlos Schwab utilizaram-se da hora livre para falar sobre desastres climáticos e sobre a saúde em Nova Friburgo. Nós vivenciamos aqui em 2011 uma agonia profunda, um sofrimento que é difícil de mencionar, onde pessoas foram soterradas, as suas vidas foram despedaçadas, perdas materiais, perdas humanas, um sofrimento imenso. E hoje a gente vê cidades no estado de Minas e no estado do Rio sendo devastadas também pelas águas. A gente chama de tragédia climática, a gente chama de tragédia natural. Evidente que são situações relacionadas ao clima, mas que tem também um componente que a gente não pode desconsiderar da ação humana. Muitas das pessoas atingidas são pessoas que moram em áreas de risco, são pessoas que vivem em situações de muita dificuldade para chegar ao seu trabalho, para conquistar o seu lugar de morar. Muitas vezes mora até de aluguel em áreas de risco, porque o aluguel é muito mais barato. A situação ocorrida em Cantagalo, aqui tão perto de nós, Euclidelândia, Boa Sorte, demonstrou a fúria das águas, isolando ali o distrito. Angra dos Reis, eu estava assistindo as imagens de Angra dos Reis, a água também, as águas da chuva fazendo um grande estrago. Não faz muito tempo, o Prado foi inundado aqui em Nova Friburgo. Eu fico imaginando, e olha, é difícil da gente superar tudo o que aconteceu em 2011, mas imaginem se o volume de água que tem caído, caísse em áreas de encosta aqui em Nova Friburgo. Eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Não no sentido de imaginar que isso vai ocorrer, mas da possibilidade de ocorrer e as consequências que nós teremos em razão disso ocorrer. Quantas nossas novas vidas vão ser perdidas se chuvas intensas caírem nas encostas? Porque tem uma pergunta que é: o que foi feito de lá para cá para evitar que essa situação perdure? Eu tive agora, recentemente, ali nos Três Irmãos, passei São Jorge, Três Irmãos, e o que eu verifiquei são pessoas que retornaram a áreas de risco. As pessoas não moram em área de risco por prazer. Ninguém quer colocar em risco a tua família, os seus filhos, a sua integridade. É por absoluta necessidade. Essas pessoas, elas precisam ter voz, elas precisam ser ouvidas. O município precisa construir uma rede de solidariedade, não só quando tem uma tragédia, para socorrer pessoas próximas e distantes, mas uma rede de soluções permanentes, com habitação popular em áreas seguras, com regularização fundiária, com um processo de destinação de recursos para o Fundo Municipal de Habitação, para que a gente tenha a possibilidade, em algum momento da nossa vida e da nossa história, de imaginar que nós trouxemos um alento, que nós trouxemos soluções para as pessoas. Eu sei que muitas vezes o orçamento do município não é suficiente para cobrir todas as necessidades relacionadas à construção de casas populares. Mas é preciso começar alguma coisa. É preciso garantir espaços, áreas que são hoje exploradas pela especulação imobiliária e reservadas para, num futuro próximo, acolher as famílias que moram em áreas de risco, na construção de casas populares. Convênios com o governo federal,
a possibilidade de construção consorciada através de outros organismos, até de organismos internacionais. Enfim, as possibilidades existem. O que não dá para a gente imaginar é que a gente vai ficar inerte, olhando um cenário, pondo em planos de governo, passa um governo, põe em plano de governo, vem outro governo, põe em plano de governo, escreve, rotula, cria uma burocracia, cria também uma ilusão que acaba alimentando expectativas nas pessoas que votam em torno de ilusões e remeter para um sentimento humano que muitas vezes não está desperto na gente. Do que nós vamos fazer como seres políticos. Como é que nós vamos agir para destinar parte do orçamento ou aonde nós vamos buscar o orçamento, considerando que a nossa cidade é uma das mais vulneráveis do Brasil. Dentre 3 municípios no Brasil, Nova Friburgo é o 2º. Isso não é algo para a gente pensar só no período de chuva. Isso tem que alimentar a nossa consciência e os nossos corações permanentemente. E aí vamos ficar assombrados a todo ano no período em que começam as chuvas de verão? Ou a observar o que está acontecendo longe de nós e ficar rezando para que não aconteça aqui? Não, não é essa a solução que nós temos que dar. A solução que nós temos que dar é a construção de projetos que viabilizem a construção de casas populares, recursos no Fundo Municipal de Habitação, o programa de regularização fundiária, que é uma lei que eu apresentei no meu mandato, logo no início, lá do 1º e 2º mandato, e que a gente não vê ela ser executada, ela se perde no tempo. São soluções que são mais fáceis de resolver. Se pelo menos regulariza as áreas onde existem pessoas morando e que elas podem prosperar para a área de risco, você se antecipa e regulariza, regulamenta, cria regras, fiscaliza, acompanha, nós estamos diminuindo essas possibilidades. Mas, infelizmente, não é isso que eu tenho visto. Lamentavelmente, o que a gente vê são perspectivas de tragédias futuras. E eu não quero ser aqui o portador da voz da tragédia. Eu quero ser alguém que está se antecipando para dizer que nós não vamos mais vivenciar mortes ou naturalizar desgraça alheia. Portanto, a minha preocupação é saber se Nova Friburgo está preparada para novas tragédias. O que é que está sendo feito para evitar que isso aconteça? Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de números. Quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de números. E aí, vereadores, uma coisa que eu fiquei muito preocupado. O governo do estado do Rio de Janeiro investiu em Nova Friburgo, no ano de 2024, 18.750.000 dos repasses do SUS na área de saúde. Quando chega 2025, o governo do estado investe um pouco mais de 9 milhões, 9.900.000. O investimento na área de saúde do governo do estado em Nova Friburgo caiu pela metade. O governador, que é do PL, o prefeito Johnny Maicon, que é do PL, hoje, inclusive, postaram fotos junto com toda a bancada no Congresso Nacional do PL, e o próprio PL reduz o investimento na cidade de Nova Friburgo pela metade? Não entendi. E aí, quando a gente começou a analisar os dados, ainda sobre investimentos, por exemplo, quando a gente fala de investimentos em ano eleitoral versus investimentos em ano não eleitoral, em 2024, vereadores, e a população que está nos acompanhando, foram investidos pela Prefeitura de Nova Friburgo 23 milhões de reais, vereador Cristiano, em obras, asfalto, em reformas, ano eleitoral, 2024, 23 milhões de reais. Quando chega em 2025, o mesmo investimento cai para 12 milhões de reais. A Prefeitura de Nova Friburgo corta pela metade os investimentos em obras, em asfalto, em reformas e infraestrutura no ano que é eleitoral para o ano que não é eleitoral. Aí a gente começou a aprofundar o que foi apresentado aqui nessa casa. Não é o vereador que falou, o Marcos Marins, quem apresentou foram os servidores da Secretaria de Fazenda e também os servidores da Secretaria de Saúde. Dos 12 milhões investidos pela Prefeitura de Nova Friburgo no ano de 2025, ou seja, em 2024, que era ano eleitoral, investiu 24 milhões, 23 milhões. 2025, que é ano não eleitoral, o investimento caiu pela metade. Aí, dos 12 milhões de reais investidos no ano de 2025, sabe quanto foi investido em saúde? Maiara, Cláudio, Carlinhos. Foi investido em saúde apenas 1 milhão.
em obras, reformas. O investimento da prefeitura caiu pela metade em Nova Friburgo. E dos 12 milhões investidos em Nova Friburgo pela prefeitura, apenas 1 milhão em saúde. Então, quando a gente se pergunta por que o posto de saúde de Lumiar não está pronto, por que o posto de saúde de Conselheiro Paulino não está pronto, por que o posto de saúde de Olaria não está reformado, está dito aqui. Ano eleitoral, projeto eleitoreiro, projeto de poder. Ano não eleitoral, não tem projeto de política pública e gestão para a cidade. Dos 12 milhões investidos em asfalto, obras, etc., que caiu pela metade, em saúde pública, apenas R$1 milhão. Qual é a nossa prioridade? Isso é o resultado do terceiro quadrimestre, da apresentação de contas aqui, dita aqui nessa casa. E eu quero aqui me solidarizar com a cidade de Juiz de Fora, com o bar, com essa tragédia, né, que assolou a cidade, está sendo muito discutida. E de contrapartida, né, eu tenho aqui a minha fala justamente para fazer um grande agradecimento a um grande amigo, Bernardo Rossi. Quando a gente volta lá atrás da nossa tragédia, que nós vivemos aqui nessa cidade, e a gente se depara com um investimento que, diante da sua secretaria, tem feito aqui na cidade de Nova Friburgo. Investimento altíssimo de prevenção nas encostas, nos rios. E, Bernardo Rossi, muito obrigado, irmão, por tudo que você tem feito aqui pela nossa cidade. Eu falo de você com muito orgulho do caráter, da sua capacidade, de tudo que você tem feito pela nossa cidade. E eu tenho aqui que registrar, né, o vereador Marcos Marins acabou de falar de investimentos, a quantidade de investimento que o governo tem trago para a nossa cidade. E, através da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, nós temos visto aí, principalmente nesse período de chuva, como a nossa cidade se mantém, está se mantendo. E, assim, um dos programas magníficos, esse Rio Máquinas, que tem feito um trabalho lá no Rio Grande, né, Dirceu, que foi feito lá na sua área lá. Agora iniciou o processo ali de dragagem, ali de desassoreamento do Rio Bengalas. Estive lá acompanhando aquela limpeza, vai se estender por todo aí o Rio Bengalas, para a gente poder dar um pouco mais de proteção e segurança para a nossa cidade. Falar do programa Limpa Rio Manual, um programa que já passou aqui, eu fiz até aqui uma listagem, sim, fiz até uma listagem aqui dos bairros que já passou, foi Varginha, Nova Suíça, Catarcione, está agora no Parque Imperial, passando por Parque Santa Luzia, Amparo, Cardinó, Cônigo. O vereador Gabriel me pediu para dar uma moral lá, para pedir a equipe, mas a gente vai retornar lá, Gabriel. Toledo, Duas Pedras, Conselheiro Paulino, Vale dos Pinheiros, e tem um cronograma extenso, a importância desse projeto. Esse programa Limpa Rio Manual, justamente ele tem o objetivo de chegar nas comunidades onde realmente a máquina não chega. Eu e o vereador Wallace Piran estivemos, vereador Marins, no Rio, como foi citado, o que os vereadores vão buscar aí para o nosso município. Nós que temos sofrido demais nas estradas devido às chuvas, nós estivemos lá fazendo algumas cobranças e alguns pedidos lá no secretário engenheiro Uruan Sintra, que é secretário de Infraestrutura e Obras. Lumiar acabou de receber, chegou ontem, a pedido aí do nosso mandato, uma patrol, quero pedido lá, inclusive eu tive conversando lá com o subprefeito, Jorginho, com o que mais necessita lá, era uma patrol e também uma reta escavadeira. Acabou de chegar lá, nova, lá está à disposição lá da subprefeitura. Nós contratamos também lá um profissional para colaborar, que vai ser pago pelo Estado, e tenho certeza que será de grande valia, né, vereador Wallace, para o nosso município. E assim se encerra mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.